Oi, gente, tudo certo? Então, hoje o Estúdio Samas Podcast vai falar sobre corpo, alma e ancestralidade. E a gente vai entender como que o movimento da capoeira e a cultura afro-brasileira chegou, né, aqui em São Mateus, a partir da família do meu amigo, do professor Jairo, que traz aqui a senhora, sua mãe, para poder tratar sobre esse tema. Então, eu vou pedir para vocês se apresentarem para o nosso público e a gente vai bater um papo bem legal. Olá, professor Felipe Chico, um grande amigo. Queria agradecer o teu convite, né, para falar de um assunto bem interessante, né, para a cultura, né, de São Mateus, a cultura do Brasil, né, e eu fiz questão de trazer a minha mãe também para falar um pouquinho, né, da vinda aí da cultura afro para São Mateus. Conta para os nossos telespectadores quem é a tua mãe. Então essa é a minha mãe, a dona Cirlei, né? E eu tenho tanto orgulho, né, pela força. E é um prazer estar com ela aqui, fazendo esse bate-papo. Eu sou a mãe do Jairo, Cirlei Reklitsky Vieira. Sou Reklitsky, né? Que é polonês. Dona Cirlei, então, para a gente poder começar a nossa conversa, conta para nós essa história. A senhora, né, mãe do Jairinho, de descendência afro-brasileira e com um sobrenome polonês. Conta pra gente como que aconteceu esse... E sabemos, né, o Brasil, uma vez que o Brasil é um país multirracial, né? Que a nossa cidade, embora nós sejamos uma cidade de descendência polonesa, mas que nós temos nas nossas raízes, que nós temos na nossa veia também aspectos da cultura afro-brasileira. Então a senhora pode contar pra gente um pouquinho sobre como que os seus ancestrais chegaram aqui em São Mateus? Bom, a minha mãe era polonesa, né? Filha do Chico Reklitsky, né, que ele era bastante conhecido aqui, e o meu pai, né, vindo de lá, porque os pais deles dele era da Bahia, né, se casaram na Bahia, vieram para Minas Gerais, de lá eles vieram a trabalho para cá, né, para esses lados de cá, daí foram em Palmeira, né? O meu pai se criou ali na cidade de Palmeira, aqueles arredores por ali, né? Água Comprida por ali, até enquanto ele estava com a minha avó, né? Aí quando o meu avô morreu, né? Ele faleceu, daí ele foi criado por uma família ali de Palmeira mesmo, né? Que é a família Zanardini, até ele ter 18 anos. Ele foi, e ele com 12 anos, ele já trabalhava na serraria, e quando ele fez 18 anos, ele conheceu a minha mãe. Né? Conheceu a minha mãe, e eles queriam se casar. Só que o meu avô não aceitava. Por causa da cor, né? Mas não teve jeito. Eles deram um jeito. E casaram. E dali eles, né, vieram para cá, para São Mateus. Eles moraram um bom tempo aqui. Meu pai trabalhou nos vapor, né? Tinha o Peri, tinha o Leão, o Sara, que a minha mãe falava sempre, né? Ele trabalhou também ali no barracão de erva, né? Carregando, descarregando os vapor. Aí nós já tinha nascido, né? Aí a minha irmã, minhas irmãs, né? Já tinham nascido. Como aqui estava difícil de emprego, a gente se mudou daí a gente andou lá para Triunfo, né? Aquelas arredores lá de Triunfo, Palmeira. Mas a gente voltou de novo.
Voltou para cá. Para contar aquela lenda de que quem toma água do taquaral sempre volta. Isso, sempre volta. E aqui a gente, o pai trabalhou na serraria do Cantor. O pai trabalhou na serraria do Cantor e se aposentou, né? Aí ele se aposentou, a gente foi morar na Americana, aí lá ele faleceu. E essa a história, né? Uma história riquíssima, uma história linda, e ela mostra muito bem os movimentos econômicos do nosso país, né? Então a família, os ancestrais da Bahia, que vieram para Minas Gerais, que de Minas Gerais vieram para o Sul, e assim como tantos outros descendentes também afro-brasileiros, né? Que vieram à medida que o mundo econômico foi se alterando, que a dinâmica econômica foi mudando, o pessoal também foi se mudando, né? E a gente sabe que uma das maiores expressões da cultura afro-brasileira é a capoeira, né? Então, o professor Jairo é um dos grandes representantes, um dos grandes expoentes da modalidade. A gente não sabe se é o Jairo que faz parte da capoeira ou se é a capoeira que faz parte do Jairo, né? O nosso mestre... Contramestre Chaleira. Então, conta para nós como que a capoeira surgiu e por que ela se tornou um símbolo de resistência negra aqui no Brasil. Então, a capoeira surgiu na era colonial, né? Aqui, né, no Brasil, e ela surgiu como uma forma de lutar contra a escravidão, forma de luta, né, de resistência, né, contra a escravidão. Ela surgiu nos quilombos, né, foi para dentro das senzalas, né. Ali dentro das senzalas ela começou a ganhar essa forma, né, de música e dança para se camuflar, né? Porque ela representava um risco, né? Exatamente. A capoeira ela é uma luta linda que é disfarçada de dança. Tanto que a gente tem um ditado popular que fala que a capoeira é uma luta disfarçada de dança. Uma luta disfarçada, Perfeito. Exatamente. Então, enquanto eles estavam ali conversando sobre a cultura deles, várias culturas misturadas, porque os africanos vieram de várias regiões da África ali, né? E um povo sempre alegre, com tambores, né? Então, esse ritmo, o feitor achava que eles estavam simplesmente em um dia de festa, né? Brincando. Então, longe dos olhos do feitor, a música continua, né? E a luta se desenvolvendo disfarçadamente. Perfeito, perfeito. E a capoeira ela nasce, né, nesse contexto de dor, de escravidão. E o que ela representava para os negros naquela época? Ela representava a forma de conseguir, né, a libertação, né, de conseguir, no momento de fuga, né, conseguir se defender do capitão do mato, dos soldados, e fugir para os quilombos. E essa resistência, essa luta incansasse pela liberdade. Perfeito. E como que é a capoeira? Nós sabemos que ao longo da história a capoeira não foi vista sempre da mesma forma, né? Hoje ela é um patrimônio cultural aqui do nosso país, mas ao longo da história, como que a capoeira foi vista? Então, depois, né, dela ter surgido nos quilombos, indo para as senzalas, ter vindo também a questão da libertação dos negros, né? A capoeira era vista uma coisa de malandro, coisa de vadio, de baderneiro. Isso é contado nos livros, a questão das maltas no Rio de Janeiro, que causavam muita baderna, sabe? Era envolvido com política, entre outras coisas, sabe? Então, devido a esse perigo, né, a capoeira foi proibida. Mas, com o passar do tempo, as pessoas que praticavam, pessoas de bem, né, que não levavam por esse lado de marginalização, né,
começaram a ver a riqueza da capoeira, tanto, né, da parte da cultura, né, da influência africana, né, vendo para um lado positivo a capoeira, lado positivo, né, tanto como uma ginástica, né, corporal, como filosofia de vida, como uma coisa boa, positiva. Perfeito. Mas também não foi fácil para eles, né, para chegar até como está hoje a capoeira, né. Dona Cirlei, conta pra gente como que a capoeira entrou na vida do Jairo. Como? O Jairo, ele tinha 11 anos de idade. Então foi ontem. É. Quando ele viu um professor, o Junião, né, que a gente chamava o Junião, dando aula de capoeira ali nos karatê, né? Ele dava nos karatê. Nos karatê. E ele estava vendendo, ele sempre andava com o carrinho de picolé, né? E ele viu, e ele chegou lá na porta, viu o que é, o que estava acontecendo? Acontecendo lá. E ele gostou muito da capoeira. E ele chegou e falou, eu vou fazer capoeira. Eu falei, capoeira, né? Não sabia como. O que dizer, né? Nem o que dizer, eu não sabia mesmo nem o que era, né? E aí eu falei, não sei. Aí ele passava por lá, sempre para chegar lá ver, né? Aí o professor convidou ele, né? Para fazer umas aulas. Já fazia tantos dias que ele sempre passava por lá. Isso, ele ficava olhando na porta. Por que você não está aqui ainda? Aí o professor chamou ele. Ele foi, né? Imediatamente, ele foi. E de lá para cá, paixão à primeira vista. De lá para cá, ele não parou mais, né? Jairinho, são quantos anos de capoeira na tua vida? 30 anos já. 30 anos de capoeira. 30 anos. Acho que um pouquinho mais ainda. Um pouco mais. Se contar bem certinho a história. Contar bem certinho. Como a minha mãe contou, né? Mas teve um início também principal ali no Colégio São Mateus, sabe? Que teve um momento ali que ia ter uma comemoração, né? Uma data comemorativa, acho que era, não lembro se era a data do folclore, sabe? Em que a diretora chamou o Junião. Não sei se você chegou a conhecer o Junião. Conheci. Conheceu? Então, e ele foi chamado para mostrar um pouquinho da capoeira e daí para ser realizada uma apresentação, né? E dali que a gente se conheceu melhor e eu continuei praticando com ele, né? Ele dava aula no nosso karatê e ele sempre levava a capoeira ao lado luta, a vertente capoeira luta. Então até que eu aprendi a me defender, né, na minha adolescência ali com a capoeira. Com a capoeira. E acho que algo que mais impressiona as pessoas quando elas veem a capoeira são os saltos, são os chutes, os giros, né? Então, muito mais do que essa expressão corporal, ela é uma manifestação cultural riquíssima. E como que você enxerga essa questão entre o corpo, a cultura e os nossos ancestrais? Então, enxergo assim com uma riqueza linda, né? É muito bonito. Que nem você falou da parte dos saltos, a parte do salto da capoeira, você sabe por que tem tanto salto na capoeira? Não sei. Eu vou falar assim o que eu aprendi, sabe? Que a gente tem que ter um cuidado para falar a capoeira que tem muitas histórias. Muitas histórias, exatamente. Mas o que eu aprendi foi que essa parte dos saltos aconteceu lá na Bahia por causa do turismo, sabe? Somente o jogo da capoeira ali, da forma que era realizado, não atraía tanta atenção do turista. A partir do momento que dava um chute e um salto mortal, opa, o que é isso, meu Deus? Já muda, né? Ficava mais interessante de assistir, né? Então ali começou essa parte, né? Envolver mais essa parte do salto, né? E a parte do cultural, né? Você vê que a capoeira envolve muito a música, né? A música, os instrumentos. Né? Instrumentos que nem o berimbau, que é africano, né? O agogô, entendeu? Então essa é a riqueza, né? Perfeito. E a capoeira, assim como as modalidades de arte marcial,
mas a capoeira em específico, ela tem um papel muito importante no processo de transformação da vida de muitos jovens aqui de São Mateus do Sul, né? Então o professor Jairo tem um projeto de capoeira há décadas, que já descobriu muitos talentos, né? Talentos que demonstraram, inclusive, sucesso internacional. Sim. Né? Conta pra gente como que você usa a capoeira como uma ferramenta de transformação de vida, de transformação social e de melhoria do ser humano. Então a capoeira, ela é uma mistura, né? De música, né? De arte, cultura, esporte. E falando de esporte, a gente sabe que o esporte ele ajuda muito, né, os jovens. Então eu vou sempre por esse lado, porque a capoeira fez muito bem para mim. Você ouvir, que minha mãe sempre me cobrava, né, questão de disciplina, educação, e os professores da escola também, mas quando veio o professor de capoeira, parece que você ouve mais, né? Pode ver, parece que você... As pessoas que estão mais próximas a você, naquelas que você sente mais afinidade, são as pessoas que você mais ouve, né? Que nem você praticando jiu-jitsu, né? Quanta coisa é passada através do jiu-jitsu que eles começam a ouvir, né? Mas a questão da disciplina, né? Vocês sejam educados, sejam respeitosos, formar cidadãos, né? De bem, né? E é isso que eu tento passar através da capoeira, sabe? Porque a capoeira cresceu muito, hoje está, né, no mundo todo, mais de 150 países, é uma ferramenta transformadora super, sabe? É isso que eu tento passar, eu passo de todas as formas lá nesse projeto. Que você consegue passar, né? Conta pra gente, quantos alunos aproximadamente já passaram, né, por você ao longo da tua história? Nossa, que pergunta! Que pergunta essa? É difícil, eu não parei para fazer esse cálculo, mas eu trabalho nas escolas porque eu comecei a lecionando, já antes de aprender direito à capoeira, eu já fui lecionar. Por qual motivo? Porque a Lúcia, né, diretora do colégio, me chamou para lecionar lá. Lá no Colégio Integral havia um projeto de capoeira, né? Isso, porque ela queria realizar uma apresentação dos 300 anos Zumbi. E ela chamou o Junião, sabe? Só que o Junião não podia, porque ele já estava envolvido em outras áreas, né, de trabalho, ele não podia, ele não era o sustento dele, sabe? Ele lembrou, não, pode ser o Jairinho, né? Pode ser o Jairinho que pode passar essa parte para fazer essa apresentação. E foi ali que começou ali já, eu ganhando presentinhos das crianças, sabe? E aquilo já, que nem agora a gente falou, não parou mais. Então é um cálculo meio... É difícil. Bastante gente conhece o tio Jairo, hein? Mas que conhece o professor Jairo na questão... Que já passaram. Por exemplo, e dos que já passaram ali contigo, né? Hoje, o teu projeto tem quantos alunos? Hoje tem, ali em média, 40, 50 alunos ali. Então, é muita gente que pratica capoeira, né? Então, a gente vai observar e tem... O projeto ali é social, né? Eu tenho um espaço na entrada do Dominicano. Perfeito, perfeito. Professor, o som do berimbau é inconfundível, né? Qual que é o papel dele dentro da roda de capoeira? Então, é um instrumento maior, ele que comanda a roda, né? Ele que, apesar de ele ser o último instrumento a ser colocado na capoeira, né? Que as pessoas confundem, a gente pergunta, né? Qual que é o instrumento, o primeiro instrumento que entrou na capoeira, a pessoa vai sempre falar o berimbau. O berimbau foi o último, sabe? E ele se tornou um símbolo da capoeira. Então, pelos toques do berimbau, o berimbau dita o ritmo do jogo. Sabe? Que nem os estilos da capoeira Angola, capoeira regional, sabe? Então, pelo toque do berimbau, você sabe o que você tem que fazer na hora do jogo. Perfeito. Dona Cirlei, eu também sou músico, né? E eu me recordo que quando eu comecei a aprender a tocar violão, quem mais sofria era a minha família. Quando o Jairo começou na capoeira e começou a aprender a tocar berimbau e ele levava os instrumentos para casa, ele ficava praticando. Como que era em casa isso daí? Ele levava, ele fazia berimbau, aquelas, como é que é? Os porungos, né? Aqueles porungos, ele levava e lixava e a gente ficava assim sem saber o que dizer, porque a gente não tinha visto, né? Em nenhuma parte, né? Não tinha.
Mas ele foi em frente, ele fazia berimbau, ele dava aula e chegava com aquele esporungo e lixava e deixava brilhando. Mas ele fazia. E pra gente foi assim uma coisa, uma novidade mesmo, porque eu nunca tinha visto, até meu pai ainda era vivo. E ele ficava, mas e agora? Ele falava, e agora? Agora vai, como é que ele falava? Agora vai ficar com esses purungos aí? Vai fazer, já vai começar a fazer cuia? Vai ficar com esses purungos aí? O que é que vai fazer? E sabe o que é interessante agora, Felipe? Tem um menino lá do projeto, né? Ele tá com 14 anos. A mesma coisa com o professor Jairo. Na casa dele tá os purungos, o pai dele ajuda ele a fazer os berimbau. Você vê já passando, né? Geração em geração. E sabe, Jairo, o que é legal nisso? Porque quando a criançada se interessa por algo, quando eles gostam daquilo, quando eles se sentem acolhidos, quando eles ficam felizes nos lugares em que estão, né? Porque a adolescência é um mundo de descobertas. E hoje a gente compete com algo que é uma competição muito injusta. Então a gente compete com a rede social, a gente compete com as séries de televisão, a gente compete com o ócio, a gente compete muitas vezes com a preguiça, né? E quando a gurizada se enxerga, né, num movimento que ele coloca, que ele vê o coleguinha, e ele cria vínculo, ele fica amigo, o quanto que isso vai mudando, o quanto que isso vai transformando a vida. Várias questões, né? Se for colocar aqui várias questões envolvidas, que nem do que a gente está conversando, né? Culturalmente, né? A questão do esporte, da amizade, do social, de tantas coisas, né? Na tuas aulas, como que você trabalha essa parte musical e simbólica com os alunos? Todo mundo sabe tocar todos os instrumentos? Começa com alguns instrumentos que são mais simples e depois vai, à medida que vai pegando expertise, que vai sabendo como que faz, eles vão aprendendo os outros. Como que funciona essa questão para o desenvolvimento? A mim me interessa muito, né, a questão musical. Como que funciona dentro da capoeira? Então, ali a gente sempre tem que estar trabalhando por a música ser o fundamento da capoeira, que tem a luta que tem a música, né? A única arte marcial que tem envolvida a música, né? Então a gente tem que estar ensinando. Então eu tenho os pandeiros, eu ensino sempre com a palma, né? Palma, e daí vem as cantigas, né? Daí eu coloco o pandeiro, que é o instrumento que eles conseguem pegar o ritmo mais fácil, né? Jairo, falando sobre as cantigas, né? Todas elas, as cantigas que são relacionadas à capoeira, elas possuem mensagens muito profundas. Muito profundas. Eu não vou perguntar assim qual que é que você gosta mais, porque quando a gente faz uma pergunta dessa, também é uma pergunta injusta, né? Tem várias, né? Mas dentre as músicas, qual daquela assim que quando toca, o coração também bate mais forte? Eu não vou te falar qual. Mas eu vou falar porque as músicas de capoeira, elas contam muita história. Muita história, eu gosto de história, sabe? Então se você for ouvir as músicas capoeiras, você vai viajar, sabe? Você viaja porque você ouve histórias de grandes mestres, de fatos que aconteceram, sabe? Consegue história do Brasil. Se quiser cantar, pode cantar, mas consegue narrar, assim, uma dessas músicas que conta uma história? Então eu vou falar uma minha, então. Pelo amor de Deus, com certeza. Eram chamados os bandos da capoeiragem do Rio de Janeiro. Um usava o branco, o outro usava a cor vermelha. Era na pernada, na faca, na navalha e na rasteira. Capoeira naquele tempo não podia dar bobeira. Eu falei Guaiamunagoas, Guaiamuns e Nagoas, Guaiamuns e Nagoas. Guaiamuns e Nagoas foram as maltas que existiam no Rio de Janeiro, sabe? Que causavam baderna no Rio de Janeiro. Então, dentre as expressões que a gente tem hoje no nosso português, quais dessas expressões elas são puramente afro-brasileiras ou afro que vem da cultura afro? A gente tem a ginga, a gente tem o axé, a gente tem a mandinga. Quais outras que existem? Acho que ali vem os instrumentos, né? Os instrumentos o agogô, o afoxé. Isso, exatamente. O berimbau. Tinha o berimbau, que muitos conhecem que é o berimbau de boca também, né?
Não sei se você já ouviu falar no berimbau de boca. Não conheço o berimbau de colocado boca. aqui na boca e, né, tocado aqui na boca, né? O berimbau de boca. E, dona Cirlei, a capoeira fez parte da sua vida a partir do Jairo, né? E como que a senhora vê a capoeira, como que foi a transformação de vida do Jairo a partir da capoeira? Foi bastante. Transformou muito a vida do Jairo. Muito, muito. Na verdade, na família de vocês, né? Sim. Porque a partir da influência do Jairo, a gente tem os sobrinhos, a gente tem as sobrinhas. Tem mais o Júnior, né? Que faz capoeira também. Tem as filhas do Jairo, minhas netas, né? Tem meus netos, que até o Adria é... O que ele é? É formado já, né? É formado de capoeira já tá, isso, ele é monitor. Já, né? Isso, monitor de capoeira. O Adrian fez uma apresentação no ano passado, acho que uma das fotos mais bonitas que a gente tem das apresentações que aconteceram aqui na escola foi uma do Adrian. Que ele reuniu a gurizada aqui no Salão Nobre, né? Então, aqui no Colégio do Caxias, o Salão Nobre. Então, a gurizada literalmente sentou em roda. E assim, era muito lindo de você ver a expressão de curiosidade, porque para muitos daqueles que estavam ali vendo, né, o Adrian, era a primeira vez que estavam tendo contato com a modalidade, que estavam tendo contato com tudo aquilo. Então era muito legal, era muito lindo de ver. E me conte uma coisa, que mudanças que você já presenciou nos jovens que você já trabalhou, apesar da que você pegou pela mão, que você levou no caminho da capoeira, que foram significativas? Eu estava andando na rua uns dias aí e passou um rapaz ali e ele me parou e a gente trabalha na escola desde sempre, né? E eles mudam, né, um pouco, mas ele me parou e falou assim: professor Jairo, eu queria agradecer você por toda a chamada de atenção que você me deu no tempo que eu fazia capoeira no projeto Zuca. Hoje eu vivi essas coisas e tudo que você me falava, algumas aconteceram e aconteceram para me melhorar. Eu só tenho que te agradecer, sabe? Esse foi... E o projeto Zuca era um projeto que acontecia dentro de uma escola? Acontecia dentro de uma escola. Era a atividade complementar que tinha. Não sei se você lembra que tinha atividade complementar. Era a atividade que era oferecida pelo governo do estado do Paraná, né? Entendeu? E daí foi quebrando ali preconceito da região, de tudo. Esse projeto ele aconteceu no Colégio Zuleide, lá na Vila Bom Jesus. De 2011 a 2016. E ali, dali, as crianças, além de conhecer a capoeira, a cultura, a riqueza da capoeira, tiraram a questão desse preconceito, né, das famílias também, né, tanto da capoeira, a questão de achar que era religião, entre outros, né, e também a questão de capoeira para menina, que dali do Projeto Zuca surgiu a campeã mundial, né, que é a Jennifer Lasquinho, né, que foi campeã mundial, né, então foi... A gente vai fazer um episódio com ela também. Falando sobre a importância do esporte, o papel da mulher no esporte, né? Dos atletas de sucesso aqui da nossa região. Então a gente vai fazer um episódio. Não conversei com ela ainda, mas eu tenho assim uma vontade muito grande de poder fazer um episódio com ela e poder tratar desse tema. E tendo em vista a grandiosidade que foi o Projeto Zuca, né, atividade complementar dentro das escolas, dentro de uma escola em específico, né? Na tua visão, o que ainda falta para que a capoeira ela esteja cada vez mais presente dentro das escolas, dentro das instituições de ensino? É o apoio, né, políticos, né? Hoje tem, né, políticas públicas, a gente está correndo atrás, mas eu acho que aqui em São Mateus saber mais, né, sobre esse projeto e ter mais apoio, né? Isso já conversei na Câmara dos Vereadores, né? E eles estão dispostos aí a ajudar, né? E a gente vai correr atrás para que tenha mais alcance, né? Não seja somente ali na região ali da Vila Bom Jesus, mas consiga levar para os outros bairros, para o interior, né? Para cada vez crescer mais, né? Perfeito.
E a capoeira ensina muitos valores, tanto humanos quanto sociais. Quais aqueles que você considera que são os mais valiosos que a capoeira transmite para a gurizada? Eu vejo assim a questão do respeito, né? A disciplina, né? O cuidado com você vai falar, né? De outras, por exemplo, da música, né? O preconceito que as pessoas têm, né? Das outras coisas que você não gosta, né? Esse é o principal, acho que é respeitar, é procurar saber antes de você sair falando alguma coisa. Isso eu acho que é um valor muito importante, sabe? E o valor de também se formar um cidadão de bem, sabe? Da importância dos estudos, né? Muitos ali almejam ser um professor de capoeira, da dedicação com o esporte, né? Da disciplina, do compromisso, da né? seriedade. Da seriedade, exatamente. Agora a gente está chegando a um momento do nosso podcast que ele se chama Momento Samas. Ele é um momento no qual os nossos convidados falam sobre questões que aconteceram com eles aqui dentro da nossa cidade e que os marcaram. Então a primeira pergunta eu vou fazer para a senhora, dona Cirlei. Como que a senhora percebeu e em que momento que a capoeira mudou a vida do Jairo? Foi quando ele decidiu ir mesmo participar, né, da capoeira, e decidiu estudar, porque ele era bem preguiçosão para estudar, mas ele decidiu que ele ia estudar para ser professor de capoeira. Ser professor de capoeira. E hoje o Jairo é professor da Rede Estadual do Paraná. Professor de capoeira. Então ali essa importância da dedicação que eles estão falando, né, da dedicação, do compromisso, né, do respeito, né, com a arte, se dedicar ali veio, né, juntamente com o Grupo Muzenza, que daí vai ter influência da professora Lúcia, né, que trouxe o Grupo Muzenza, que está praticamente aos 30 anos aqui em São Mateus, que é um grupo que está presente em mais de 40 países, né. A capoeira, ela está em mais de 150 países. E sabia, Felipe, que a capoeira é a maior divulgadora da língua portuguesa no mundo, né? Então, as músicas são cantadas lá no Japão, os golpes são falados tudo, né, na língua brasileira, no português. E a capoeira, então, ela é reconhecida como um patrimônio imaterial brasileiro e patrimônio da humanidade, né? E isso é uma prova que você dá pra gente que a língua portuguesa, ela ultrapassa as fronteiras. O brasileiro, né, é falado no Japão, é falado na Ásia, é falado em diversas partes do mundo para poder exemplificar, né, a grandiosidade e a riqueza da capoeira. Para fechar essa parte, qual legado que você gostaria de deixar através do seu trabalho com a capoeira? Meu legado é que, através da capoeira, a gente consiga formar mais cidadãos de bens, né? E que nem agora tem os alunos que estão formados agora, já estão lecionando, e que isso vá passando de geração para geração. E nunca seja esquecido, né? Para encerrar, professor Jairo, se você pudesse resumir a capoeira em uma palavra, qual seria e por quê? Palavra ou pode ser uma frasezinha minha? Pode ser? Pode ser uma frase. Então vamos lá, então é do contramestre Alê. Então, a capoeira ensina, educa e traz alegria. Ensina, educa e traz alegria. A capoeira como expressão cultural, como ferramenta de transformação de vidas e como aspecto da nossa cultura riquíssima aqui do Brasil. Então, a capoeira é muito mais do que um jogo, ela é uma história que se move e eu agradeço de coração a você, professor Jairo, a senhora dona Cirlei, pela disponibilidade de estarem aqui compartilhando conosco essas histórias, tá bom? Esse foi mais um episódio do Estúdio Samas Podcast e curta aí, comenta, compartilha quem é amigo do professor Jairo, quem é aluno, quem já foi aluno do professor Jairo, quem quer ser aluno do professor Jairo, para que a gente possa fazer com que essa riquíssima expressão cultural seja cada vez mais valorizada e cada vez mais divulgada. Valeu! Yeah.